Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto Silva. Chamem do que quiserem, importante é vocês estarem me chamando. Neto, há um boato por aí que você está mal, ruim, etc e tal. Não, gente, está eu aqui para vocês em carne, osso, músculos e etc. Estou muito bem. Estou de preto, virou agente funerário, Neto? Não, estou de luto apenas. Minha conta bancária faleceu esse mês. Não tem probabilidade de ressurreição, né? Então, pessoal, hoje tratando de um assunto muito sério, eu acho que nós devemos isso ao Gugu. Então eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final e que compartilhem. Acho que nós devemos isso ao Gugu Liberato depois de tudo que eu vou contar aqui para vocês. Inicialmente, eu gostaria de dizer a vocês que no mês de dezembro, eu lancei um vídeo afirmando que o senhor Augusto Liberato havia sido assassinado pela Agência Americana de Inteligência, CIA. Mas não poderia responder o porquê. Só poderia falar para vocês que ele era um boi de piranha e que o boi de piranha seria aquele boi que você coloca em cima do rio. As piranhas chovem nele e você passa uma boiada do outro lado. E que estava passando em novembro uma boiada enorme nas nossas costas que nós não estávamos enxergando, mas porque nós estávamos olhando para o fato do Gugu Liberato e as suas contradições. Mas vamos aos fatos atuais. Os fatos atuais são que nós temos dois países que estão estudando a vacina para o coronavírus já há algum tempo, segundo eles, desde janeiro. Israel e China. Israel, todos nós sabemos que o Gugu tem contatos lá. O Gugu foi com Marcelo Rossi, conseguiu uma autorização quase que impossível, e ele foi para lá devido à sua religiosidade de ser cristã católica, e foi batizado lá, inclusive fez uma matéria muito bonita com Marcelo Rossi e disse que queria voltar lá. Não sei se voltou, mas planejava voltar. Tanto a China como Israel estão trancadas em muros devido à sua situação. A China, por ser socialista, comunista e não querer deixar de divulgar os seus fatos ali dentro. Israel, por estar em guerra constante contra a Palestina. São trancadas em muros, é muito difícil o acesso. É muito difícil a comunicação com eles. Você tem que ter uma série de prerrogativas para estar entrando. E nisso eu já boto aí na tela para vocês verem que o Gugu também teve acesso à Ásia no mês de novembro. Ou seja, no final de outubro para novembro. Ou seja, o Gugu estava na Ásia. Lembrando vocês do fato também que, nesse mesmo período, nós tivemos um médico, nós fomos conhecer a história agora, que estava tentando alardear para tudo quanto é lado, desesperado, um suposto vírus, um suposto problema, um suposto desvencilhar de problemáticas que viriam devido a um vírus novo, desconhecido, para tudo quanto é lado. E misteriosamente havia sofrido um acidente uma semana depois. Mesmo mês, gente, novembro. Então o que nós temos aí? Saiu na coluna do Léo Dias, um suposto namorado do Gugu. Não vamos entrar nesse assunto se ele estava em Singapura, na Ásia, em novembro ou final de outubro com esse suposto namorado. Deus deu um furebox para cada um. Cada um faz com o seu furebox o que quiser, assim penso eu. Não vamos adentrar ao fato de certo ou errado nesse quesito. Adentramos ao fato é que ele estava na Ásia no final de outubro para o começo de novembro. E ele chega totalmente diferente desta viagem. Primeiramente, ao invés dele estar indo para os Estados Unidos, onde ele estava gravando o seu reality show, ele vem para o Brasil, o que não é entendível. Posteriormente, justifica-se o fato de que ele estaria vindo aqui, rapidamente, para falar com o diretor da Record. Ele não só fala com o diretor da Record, ele fala com o Cabrini também. Provavelmente, não posso afirmar, mas
pelo andar da carruagem dos acontecimentos que eu vou narrar aqui para vocês depois, ele não obteve o que ele queria. O que ele queria? Uma investigação, uma matéria, financiamentos para que ele pudesse disseminar com algo que ele havia trombado tanto na Ásia e com algo que ele já estava sabendo de Israel. O estudo de um vírus, um alarde de um médico e uma suposta pandemia que poderia vir futuramente, que estaria fazendo estragos já na China. Isso não era bom para ninguém. O Gugu obteve esse conhecimento, ele tinha ligação com esses dois países. Mediante esse fato, chega ao conhecimento do diretor da Record, que jamais se pronunciou sobre a sua morte, e eles se calaram extremamente quando houve aquele fatídico dia aonde ele passou para o outro lado. Nós percebemos que houve uma certa divergência ali dentro, aonde se culminou pelos rumores que nós escutamos também no mês de novembro, entre o dia 4 até o dia 20, em que o Gugu estaria ou parando de mexer com a rede televisiva, ele queria entrar de férias, ele queria desvencilhar, queria levar uma vida mais familiar, cuidar dos filhos e etc., ou trocar de rede de televisão, voltando ao SBT. Houve rumores que ele havia conversado com o senhor Silvio Santos, e eles estariam entrando em acordo, lançaram matérias em novembro para tudo quanto é lado, entre o dia 4 até a sua morte, ele estaria voltando para o SBT. Ou seja, como ele não obteve, que ele leva a matéria, ele leva a problemática que ele tinha trombado nas férias dele para a Record não dá o apoio que ele necessita, não sei se porque acharam esdrúxulo demais, acharam fantasioso demais, porque aquela época, novembro, gente, como é que a gente ia imaginar essa situação que nós estamos passando hoje? Ou simplesmente porque era um fato bastante perigoso, desculpa, gente, já que havia morrido uma pessoa misteriosamente tentando promulgar esse fato. E mais, alardear a população, tanto economicamente, como promulgar o fato em si, de um desvencilhar de pânico em tudo, em todos os setores, como nós estamos vendo agora, que aconteceu agora. O que nós sabemos é que, a partir do dia 4, a partir do momento que ele chega dessa viagem, a partir do momento que ele conversa com o diretor da Record, ele vai para Orlando. Em Orlando, é divulgado, é colocado no seu Instagram, quando ele estava lá, no Instagram que era dele, da Record, que ele havia falecido, que em virtude de problemas de coração. Lembram desses fatos? Pois é. Estranhamente não houve nenhuma denúncia. Estranhamente, isso se passa um dia sem ele perceber que isso tinha acontecido. A Record não se pronuncia que isso estaria acontecendo no Instagram dele. Há uma comoção geral de artistas, há uma comoção geral de pessoas que têm o contato dele, que tem o telefone dele, que tem o WhatsApp dele, e ele não se pronuncia a respeito disso. Ele só vai se pronunciar na segunda-feira em Orlando. O fato aconteceu no sábado, e na segunda-feira ele se pronuncia que ele está bem, que ele está vivo, e que o dia está muito bonito, e ele com aqueles raios, com aquele local paradisíaco, deixando todo mundo tranquilo. Mais um dia todo mundo ficou em pânico ali na Record, tentando achar o senhor Gugu Liberato, e a Record calada, a imprensa brasileira calada também, assistindo a uma suposta morte do Gugu, só que os meios de comunicação liberaram para tudo quanto é lado que posteriormente haviam invadido o Instagram dele. Estranhamente, não houve denúncia. Hoje há uma delegacia competentíssima, que é a Delegacia de Crimes Virtuais, nem a Delegacia da Polícia Federal dessa suposta invasão, porque esse hacker fez um estrago danado. Já é um fato estranhíssimo. Posteriormente a isso, é dada novas férias para ele. Inicialmente, fala-se que ele estava viajando para Singapura, para a Ásia, e quem conhece os tours, quem conhece a Ásia sabe que os países ali são emendados, que a Tailândia fica em cima de Bangkok, que fica em cima da Índia, que fica em cima da China, estão tudo em cima uns dos outros, gente, não é como no Brasil. É como se fosse Rio, Niterói, São Paulo, ABC Paulista,
São Bernardo do Campo, é tudo perto, tudo interligado. Basicamente não há mato, não há essas estradas longas que nós temos aqui, eles estão todos interligados na área. Então basicamente você fala de Singapura, mas você faz um tour para tudo quanto é lado. Não posso suscitar para vocês que ele não estaria de férias. Eu, ao meu conhecimento, ele trombou com o fato lá. E ele já ter trombado com o fato lá e ter ligações com Israel, que estava pesquisando esse vírus, já que nós temos conhecimento hoje, ele ligou uma coisa com a outra. Falou, gente, mas se já está em Israel pesquisando um vírus, já está na China e acontece um acidente com o médico, tem fumaça nesse fogo. Ou tem fogo nessa fumaça, seja como for. E ele pede autorização e a Record não deixa. Ele vai ao Cabrini, pede ajuda ao Cabrini. Né, senhor Cabrini? Hoje eu sei por que o senhor quis gritar. Mas o senhor também não teve coragem de falar. E o Cabrini também fica ali em sobreaviso para eles começarem um trabalho para divulgar o fato. Lembramos a vocês, gente, que o Gugu, acima de pessoa, era um trabalhador. Ele vivia do jornalismo, da apresentação, e um furo desse seria enorme, mas os estragos seriam enormes também. E o Gugu já tinha passado já por uma vergonha enorme quando ele saiu do SBT, divulgando uma matéria e que não era verdadeira. Vocês lembram disso, né? Então todo cuidado era pouco. Mas tendo a negativa da Record em si e do diretor da Record, porque não interessa alardear o pânico, não interessava para eles mexerem em uma cumbuca de abelhas e muito menos saberem se era verdade, né? Se trata de uma religião religiosa, eles gostam de esperança, fé, amor e divertimento, por aí vai. Ele procura o senhor Silvio Santos. O senhor Silvio Santos, inicialmente, dá a prerrogativa para ele voltar para o SBT. Aos rumores, é soltado para tudo quanto é lado que o senhor Augusto Liberato vai voltar para o SBT, que está havendo negociações. Algo que parecia um tanto quanto estranho, mas ao ver da população brasileira, devido ao Gugu não ter atingido nenhum sucesso, nenhum patamar na Record, como a Xuxa, por exemplo, também não atingiu, seria bastante normal. Mas aí temos a invasão do Instagram do Gugu e de imediato o Silvio Santos se interna, basicamente. Basicamente, da noite para o dia nós temos a prerrogativa e nós vemos entrando num carro todo cobrido de manta o senhor Silvio Santos, que estaria mal em estado grave, e iria se internar, basicamente, devido ao seu estado de saúde. Ou seja, Silvio Santos estava caindo fora também. Temos a prerrogativa de vocês todos virem ele gravar os últimos programas, seu último programa, seu último reality show, aonde ele estava triste, aonde ele estava se despedindo. Era o seu descontentamento com a televisão brasileira. O que foi provado depois que a família veio a falar que ele estava querendo sair da televisão, que ele estava querendo uma vida mais sossegada, que ele estava querendo não participar mais desse meio televisivo pela sua insatisfação. E hoje nós sabemos por quê. Não deixaram o homem fazer o que ele queria, que era divulgar os fatos que estavam acontecendo. Basicamente, gente, esse vírus já estava comendo a China há muito tempo. Era isso que ele viu, e ele viu outra coisa também. Ele viu 2 países cercados por muros, quase impossíveis de se adentrar, com empresa americana patrocinando a suposta achada cura para esses vírus. Nós temos hoje Israel e nós temos hoje a China, que são os 2 mais promissores. E quem está patrocinando os 2 é a Biotech, 2 equipes diferentes, com 2 chineses diferentes, sendo que um chinês que está em Israel comandando uma equipe, ele tem metade americana, ele tem uma mãe americana também. E ele percebeu isso tudo. Só que não iam deixar ele divulgar. Então o que ele faz? Calado, sem comentar nada com ninguém, percebendo o perigo da situação, ele não comenta nada com ninguém. Inclusive, já mostra o medo dele nos programas, as últimas gravações, o que vocês viram como despedida, o que vocês viram como premonição de morte, eu vi como medo, né, como eu percebi medo da família dele. Ele adianta a viagem dele de avião, para evitar qualquer problema na chegada dele nos Estados Unidos, porque provavelmente ele já sabia ou ele já estava sofrendo algum tipo de pressão. Foi por isso que ele adiantou a viagem dele, para chegar de surpresa nos Estados Unidos,
sem que houvesse qualquer menção contra a sua pessoa ou contra o seu avião, nem inclusive avisando a própria família e nem falando para a família o que estava acontecendo. Gugu, no mês de novembro, apenas teve diálogos unilaterais com pessoas únicas. Diretor da Record, Silvio Santos, Cabrini, e provavelmente não envolveu mais ninguém nisso, porque ele viu a seriedade da coisa. Quando ele chega em Orlando, gente, o que acontece? A disparidade de fatos, aonde eu fiz aquele vídeo afirmando que a agência do governo dos Estados Unidos tinha assassinado o Gugu, a CIA, e que eu tinha certeza que os fatos não condiziam com o que estavam dizendo, as contradições eram muitas. E começava pelo fato de que era um dia de semana, era dia comercial, a casa dele tinha cerca de 7 a 8 empregados, todos sumiram, os celulares dele já não estavam na mão dele há algum tempo, por isso que não denunciaram a invasão do Instagram do Gugu, porque aquele Instagram não estava na mão dele, ele demorou a ver por causa disso. E mais, ele consegue chegar, dormir, e acordou muito cedo, o que não era muito normal dele fazer quando ele pegava uma viagem muito longa, né? Era normal ele acordar cedo no Brasil, mas fora não era normal ele acordar. E ele tanto não acorda cedo, e um clima quente, ele vai verificar o sistema de calefação. Ora bolas, não havia clima quente nenhum. A temperatura de Orlando, basicamente naqueles dias ali, não variava mais do que 24, 23 graus. Era uma temperatura ambiente perfeitamente condizente com a situação do corpo humano. Para que verificar o sistema de calefação? Nada batia. Aí veio o principal, o que é mais metódico nisso aí, que é o Sistema Americano de Atendimento. Foi tudo que eu falei em novembro. O Sistema Americano de Atendimento, para evitar problemas, é só um. Você disca 911, aparece em acidente doméstico a polícia e os primeiros socorros. Para quê, gente? Porque existe muito lá crimes passionais, serial killer, etc, etc e tal. Num acidente onde a pessoa está inconsciente e que já é verificado pelo 911 antes e que já é encaminhado basicamente os paramédicos, que seriam médicos de atendimento, de pronto atendimento, o que acontece? Já vai a polícia junto para tirar fotos, para verificar o local, para colher depoimentos, para fazer tudo que tem que ser feito, para que não haja nenhum problema. Seja o mais pobre ou o mais rico, é o procedimento dos americanos. Naquele dia exato, todas as câmeras de Orlando estavam desligadas. Deram a desculpa que estavam em manutenção. Não apareceu socorro nenhum. Tanto que, posteriormente, uma amiga da Rose, mulher do Gugu, diz: ela mandou mensagem desesperada para mim às 8 horas da manhã. O Marcelo recebeu uma série de mensagens e veio entrar em contradição posteriormente, porque ele fala que ficou sabendo do acidente do Gugu pela Rose quando o Gugu já estava no hospital, mas ele também afirma que tinha visto o Gugu e que a face dele, peguem a reportagem está aí para quem quiser ver, que a face do Gugu de esquerda estava toda destruída. Como? O Gugu, a partir do momento que entrou na UTI, quem teve acesso foi só a família. O Marcelo nem beirou o hospital, não beirou. Ou seja, deu tempo do Marcelo chegar na casa do Gugu, deu tempo do filho, depois posteriormente da mulher falar que o filho chegou na casa, a partir do momento que houve a ligação para o 911, que foi às 8h15 da manhã, não às 9h15, não foi divulgado. O grande problema é que não apareceu ninguém, gente. Quem foi obrigada a prestar os primeiros socorros foi a mulher do Gugu. Quem foi obrigada a falar que levou o Gugu para o hospital mais próximo, e isso é uma semântica, o hospital mais próximo de traumas cranianos, porque o hospital mais próximo tinha uns 3 mais perto, levou meia hora para chegar no hospital, para fazer qualquer coisa. E outra coisa,
Como que uma mulher de 50 quilos ia carregar um cara de 90 quilos da sala até a garagem? E olha que tem chão ali, viu, gente? Muito chão. Então, mediante essas contradições, que foram de propósito, para nós conjuminarmos e conjuminarmos teorias por aqui, ela foi liberando fatos. Ou seja, houve uma omissão. O grande problema é que a Rose, ela não é burra. Ela sabia que para todo aquele sistema não funcionar, alguma coisa estava sendo mexida. Ela sabia que estava acontecendo alguma coisa com o Gugu. Ela sabia de alguma coisa. Ela não sabia o que era, como o Cabrini sabia. Por isso que o Cabrini ficou tão bravo com ela. Porque o Cabrini não quis falar o que era também, mas queria que ela botasse a boca no trombone. O Gugu estava sabendo da pandemia porque ele tinha ido para a Ásia. Por que ele tinha ido para a Ásia? Porque ele tinha um amante. Por que ele tinha um amante? Isso tudo conjuminou na formação daquele balacobaco que virou aquela época. E outra, pessoal. Por quê? Qual que é o primeiro impulso? Ela dá os primeiros socorros, todo o desespero dela ligar para os amigos. 1h30 depois que ela vai encaminhar, o que ela vai fazer? Ela vai entrar com o Gugu no primeiro hospital? Não. Qual que é o primeiro impulso? Colocar a pessoa no local que ela conhece. No local que ela vai ter o pronto atendimento. E, diga-se de passagem, a casa que o Gugu havia comprado, que ela havia escolhido, que os dois haviam negociado, era dos donos dos hospitais. O primeiro impulso dela e do filho e do Marcelo, que eles estavam lá, já o filho havia voltado da escola, e as meninas nem se tem notícia. Alguém conjuminou onde estavam as meninas? Na escola. Mas o filho voltou, as meninas não. Jogam o Gugu dentro do carro e vão para Orlando Health. Ela não tinha condições de fazer isso sozinha. O primeiro impulso é procurar um local conhecido. A partir desse momento, gente, há aquela série de contradições, aquele show de horrores, aonde as emissoras que, diga-se de passagem, não são emissoras desonestas, que a Band News, que a Globo News, divulgam a morte do Gugu de fontes americanas. E posteriormente vem os assessores da Rede Record, sem sabermos o motivo, e divulga que não, o Gugu está vivo e bem. Aí depois eles mudavam, o Gugu está vivo, mas está em estado grave. E posteriormente isso se passa um dia, onde a população brasileira conjumina durante todo um dia um marafuá de gato. E no outro dia a situação muda completamente. Durante a tarde, só não estava bem, como estava segundo a senhora Record, estava encaminhando um amigo médico, porque foi essas palavras usadas nos programas, para acompanhar a evolução do estado de saúde e de melhora do senhor Augusto Liberato, ao qual viemos ver depois pela própria boca dele, que não era amigo do Gugu Liberato, ele era um especialista craniano, que muito mais me pareceu um aval, que teve acesso a papéis, que teve acesso a procedimentos que foram adotados com ele, e porque ele tinha tido acesso, todos os procedimentos estariam certos. Parecia muito mais uma verificação se todos os fatos colocados no papel condiziam com o histórico do fato que eles haviam narrado, Porque primeiramente o Gugu havia caído de uma escada, estava colocando enfeite do telhado, estava colocando enfeite de Natal, depois ele estava consertando o ar-condicionado e depois verificando o sistema de calefação. Foram 3 histórias diferentes, e depois é que não sabiam o que ele estava fazendo lá. Ela foi clara: o que você estava fazendo lá? E para mim ela estava falando o que você estava fazendo lá na Ásia, quando ela falou isso no caixão. Ela não estava falando no sótão, não. Era na Ásia, porque ela também desconhecia desse suposto namorado do Gugu e dessa viagem. Provavelmente ele falou que estava no outro local, Isso é muito normal. Mas enfim, nós temos a prerrogativa de que todo um sistema foi mudado. Ou seja, quem tem condição de fazer todas essas mudanças e para quê? E por que o Gugu? Eu não tinha condições de responder isso para vocês naquela época, mas hoje eu tenho condições de responder. Basicamente, gente, o Gugu trombou na história que estava acontecendo na Ásia, no limiar chinês da pandemia. Basicamente, no que a Itália estava passando, a China estava passando naquela época.
mas a China estava escondida entre muros. E a Biotech, que é uma das maiores indústrias farmacêuticas americanas, prevendo a catástrofe, começou as pesquisas em meados aí de dezembro, janeiro, para que solucionasse a problemática, escondendo do mundo inteiro em 2 países que o acesso é extremamente complicado, que não há reportagem que sai ou que entra, que não há internet que sai, que vai, que não há comunicação fácil, que é Israel e a China. Eles começam a investigar, já prevendo o que nós passaríamos agora e evitando ao máximo que nós soubéssemos do fato de antemão, que fosse levado ao pânico, que fosse levado a esse surto que levou agora. Mas o Gugu estava num conflito do certo, da carreira, do errado, do que é verdade, do que é mentira. E ele e o Cabrini começam a futucar de cá e de lá, e ele quer o apoio da televisão brasileira, que ele não consegue. É aonde ele começa a falar que está insatisfeito, que quer sair da televisão, que quer conviver mais com a família, porque a partir do momento que ele convive com a história que isso vai acontecer, e naquela época era muito mais complicado, porque nós não tínhamos eles não tinham a ciência que estavam afetando apenas idosos, estavam afetando, poderia afetar tudo quanto é tipo de gente, que era uma pandemia letal a qualquer faixa etária, que as pessoas estavam na Ásia completamente desesperadas, não haviam as informações concretas. Para o Gugu, ele estava imaginando o fim do mundo. Gente, se é com vocês, o que vocês vão fazer? Eu quero sair, eu quero parar de trabalhar, eu quero aproveitar minha família enquanto eu posso. Foi o que ele fez. Mas em contrapartida, veio os princípios, veio o tino jornalístico, veio o tino do apresentador, e ele continuou mexendo nos fatos. O aviso do Instagram não adiantou para ele. E ele continuou. Aonde ele pega e volta ao Brasil, né? A toda a conversa com o Silvio Santos. O Silvio Santos se retrai, já diz para ele que não vai fazer mais aquilo, e ele volta para Orlando, adianta a sua viagem com medo, porque o Silvio Santos deve ter alertado ele, isso é muito perigoso, você está fazendo, inclusive eu estou vazando, vaze também no popular, e ele volta adiantando a sua viagem, mesmo com medo de acontecer alguma coisa com o seu avião, de acontecer alguma coisa com ele quando ele chegasse lá, ele adianta a sua viagem. Mas não adiantou. Quando ele chega lá, acontece tudo aquilo, e posteriormente foi aquela enxurrada que vocês viram, todas as contradições, enfim. Neto, todo mundo julgou na época que poderia ser a família. Gente, se fosse a família, todos os protocolos teriam sido cumpridos. Teve outro fato também, gente, que foi complicado. Desculpa novamente, tô nem aí também, vou tossir aqui mesmo. Que foi gente, vocês lembram da morte do Ayrton Senna? Existe um repórter que conseguiu adentrar a sala onde o Ayrton Senna estava esperando ser locomovido. E não foi muito diferente do que o Gugu passou, não, né? Só entrou uma barra de ferro na cachola do nosso querido Ayrton Senna, que é um trauma craniano também cerebral. O repórter narrou que a cabeça do Ayrton Senna parecia uma bola de basquete, de tão inchada que estava. E esse é o que acontece. O Marcelo narra que um lado do Gugu está totalmente arrebentado. E o que nós temos, gente? Nós temos um enterro com pessoas estranhas, de ternos, que nós nunca vimos na vida. Nós vemos a família com medo. Eles não querem falar sobre o assunto. Eles não querem falar, deixar entrar na casa. A casa do Gugu foi isolada. E posteriormente, nós vemos um Gugu mais bonito do que estava de caixão aberto, do que estava anteriormente em Orlando. Até mais magro, parecia que tinha malhado, né? Que coisa mais estranha do mundo. Pra mim, eu falei assim, não, esse Gugu, com 18 anos de idade, muito bonito dentro do caixão, etc e tal. Mas o que me surpreendeu foi a tecnologia de medicina que eu ainda não conheço, de reconstrução facial, e inclusive de não deixar a cabeça inchar popularmente, para falar para vocês, é uma técnica que eu desconheço e que eu pesquisei para tudo quanto é lado, que não existe.
E o que mais me deixou ainda impressionado é a família voltar para a mesma casa que o fatídico acidente havia acontecido, unida. Rose, os filhos e etc. Logo depois, sendo que o procedimento normal seria eles ficarem por aqui. Basicamente eu vi ali que eles estavam sofrendo uma pressão. Tanto que eu conjuminei nos outros vídeos. Falei, tem alguma coisa errada. Eles estão sofrendo algum tipo de pressão. Isso, gente, foi para mostrar que estava tudo normal. Eles não estavam sabendo de nada, que não havia fato nenhum. E nós conjuminamos, e nós deixamos o boi passar, porque nós ficamos 2 meses tentando achar essas peças. Mas a peça central do quebra-cabeça nós não tínhamos, que era a pandemia. Nós não tínhamos ideia que o senhor Gugu tinha sequer uma esposa, a maioria não tinha, muito mais um namorado e um relacionamento à parte, onde ele tinha ido passar férias em Singapura. O Gugu era muito reservado. Imagina numa matéria desse tamanho. Nós não tínhamos ideia de nada disso. E para você ainda, que não conseguiu juntar todos os fatos, não existiu o celular do Gugu, ninguém sabe com quem que estava, não houve recuperação, não existiu investigação nenhuma, nós já estamos com vários meses. A seguradora aqui falou que ia investigar, milagrosamente vai pagar o seguro sem qualquer investigação, calada. Lógico, não são eles que vão pagar, o governo americano. Passou um boi de piranha, os bois passaram nas nossas costas, que eram os vírus, né? A história do vírus, a pandemia em si que poderia vir, os estudos que estavam já sendo feitos tanto na China como em Israel, que ficaram trancados. Posteriormente a isso, nossa vida vira um inferno. Nós temos fatos esdrúxulos acontecendo à torta de direito. De repente, em dezembro, o Donald Trump começa a mover sua frota em direção à Coreia do Norte, estranhamente, alertando-os que haverá um ataque, inclusive lançando um bombardeio contra alguns países também, sem qualquer nexo. Ninguém estava entendendo aquilo, e de repente no outro dia ele já estava apertando a mão do McLanche feliz Kim Jong, né? E agora veio também essa historiada dele aí que ninguém sabe, que também nada bate na história dele. E depois ele dá um tiro no pé, o Trump, que não dá para entender o que acontece ali, que ele manda um foguete em cima de um general que basicamente eles vivem daquele jeito, seja ele filho do cão ou não seja filho do cão, seja ele fez o que fez, não havia nenhuma dissipação entre os dois ficavam se ameaçando, isso desde de 1900 e bolinha. E de repente ele manda, causando um atrito, até tirando o apoio iraquiano dele e dando o apoio iraquiano ao Irã, do Iraque. Uma coisa que seria totalmente esdrúxula. E nós ficamos distraídos, parecendo que o mundo estava virando de cabeça para baixo desde novembro. Mas a verdade é que para esse pessoal, o mundo está virado de cabeça desde o momento que surgiu esse vírus e que esse médico quis alertar tudo, que foi outubro de 2019. Por isso, eles botaram o nome de Covid-19, 2019. E o Gugu teve conhecimento devido à ligação e devido a estar no lugar errado, na hora errada. Basicamente programou uma viagem de amor e acabou caindo de frente com uma história, com um povo, onde esse povo já estava se preparando para algo que parecia inimaginável para nós aqui na época. Se alguém falasse em novembro que nós íamos passar por isso esse ano, parecia esdrúxulo, parecia maluco. E o Cabrini, já sabendo da situação, quer adentrar a casa da Rose para mostrar que não houve nenhum acidente lá dentro, ou para mostrar que não foi do jeito que aconteceu. E ele leva uma negação. Só que todo mundo entende que a Rose não deixou, mas quem não deixou foi os americanos. Mas o Cabrini quer que a Rose coloque a boca no trombone, porque o Cabrini não teve coragem de colocar, porque ele tinha pouco conhecimento. Ele imaginou que a Rose teria mais conhecimento e ela não tinha também. Ninguém tinha. Nós conseguimos juntar as peças, a peça principal, agora com o desvencilhar da pandemia. Eles estão escondendo o vírus de nós, a pandemia de nós, desde outubro, se não antes. E os centros de pesquisa são patrocinados pela Biotech, a maior farmacêutica americana que existe desde janeiro, segundo eles. Mas segundo
as prerrogativas que eles falaram que isolaram anticorpos de pessoas curadas, se há pessoas curadas em janeiro, é porque os casos vinham de muito antes, desde que o médico começou a gritar nos Estados Unidos, gritar na China que havia uma coisa muito perigosa e sofreu um acidente na outra semana. O senhor Augusto Liberato trombou com essa história lá e queria ir mais a fundo, por isso ele perdeu a vida. E eu acho que o mínimo que nós podemos fazer agora, para ele descansar, é dar a verdade ao povo. O Gugu, gente, não sofreu nenhum acidente. O Gugu foi eliminado, como foi eliminado o médico americano. Ele teve acesso a essas informações e o Gugu teve a inocência e os princípios, seja ele quem for, de tentar divergir do fato. Certo ou errado, promulgação ou não, verificação primeiramente, para ver se é bom ou ruim. Nisso, ele adentrou um sistema que todo mundo não conhece, que chama-se silenciamento. Cale a boca. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Ele não obedeceu de prontimão, então mataram dois coelhos com uma cajadada só. Deram a nós uma distração durante 2 meses. Nós nem olhamos o que estava passando na China, na Ásia, seja lá onde que for, nem importamos com isso, porque nós estávamos o tempo todo importando com o enterro do Gugu, como ele tinha morrido, porque a Rose, quem ia ficar com dinheiro, quem não ia, e etc. E quando nós dissipamos esse assunto, nós estávamos importando com prováveis guerras que nunca acontecerão e nunca vão acontecer, e eles levaram isso até onde eles podiam. Chegou a um ponto que não tinha jeito mais. Os casos estavam se dissipando tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Itália, como na Espanha, tudo simultaneamente. Só que nunca foi simultaneamente. Foi quando eles resolveram liberar os casos. A história em si, porque já não tinha mais jeito. Sem uma cura em mãos. Para não afetar o sistema econômico de todos os países e o principal dos bonitões, dos americanos, que vão ser os mais afetados economicamente. Por isso, porque a China andou muito mais na frente do que eles, escondendo toda a história deles também durante um tempo. Não durou muito tempo, eles descobriram. Mas o Gugu foi um cala-boca. Serviu de exemplo para os demais. Para qualquer pessoa que cogitasse mexer nessa história, ou falar nessa história, principalmente o Cabrini, que recuou posteriormente, seja ela mais simples ou mais graduada, eu não sabia, porque se eu tivesse soltado qualquer coisa, eu tinha ido também. Eu soltei que era a CIA que tinha feito aquilo lá. Mas eu não sabia o porquê. E a principal pergunta, por que o Gugu? Eu sabia que era para distrair a gente. Mas também ficava a pergunta na minha cabeça, por que o Gugu? Podia ter sido outros. Porque ele trombou com essa história na Ásia e ele estava mexendo nela e ele serviu de exemplo para os demais. Gente, o mínimo que eu podia fazer, o mínimo que eu posso fazer é soltar a verdade. Que o espírito dele descanse em paz e que vocês façam o mesmo. Eu acho que a população brasileira tem que saber a verdade. Porque o Gugu foi assassinado. Como? Por que não importa. Do que jeito que foi não importa. Sabemos que há várias contradições na história, mas que não foi a família, que foi o governo americano. Não sei se tem outros governos metidos nisso aí, mas que ele descanse em paz. Compartilhe na sua linha do tempo. Eu acho que todos têm que saber o que aconteceu com ele, para ele descansar em paz agora. Como ele morreu? Se empurraram, se drogaram, se atiraram, não importa. Importa é que agora ele pode descansar, que nós sabemos o porquê aconteceu aquilo com ele, que não foi uma estupidez, não foi uma burrice, não foi como foi promulgado um fato natural de uma pessoa que não sabe nem manejar uma chave de fenda, queria arrumar um drywall, queria arrumar um sistema de calefação. Fica aí o meu respeito à família que deve ter sofrido muito, fica o meu respeito a todos que sofreram a pressão, mas aí veio a pandemia e nós já sabemos de tudo. Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham entendido, à disposição nos comentários para qualquer dúvida. Fiquem com Deus, gente!